Gaúcho, né? Exatamente. Ser candidato é diferente de ser favorito. Então sim, o Grêmio é candidato. Não é favorito. Por que não é favorito? Porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato de muitas rodadas. São 38 rodadas e aí vai ter colisão com Copa do Brasil, vai ter colisão com Sul-Americana. E nesse sentido, o Grêmio vai jogar muitas vezes com time alternativo se não priorizar o Campeonato Brasileiro, coisa que a gente historicamente não faz, né? Historicamente o Grêmio vai olhar para as Copas com um carinho diferente e aí vai acabar colocando um time alternativo e vai jogar contra um São Paulo, vai jogar contra um Palmeiras, vai jogar contra o Atlético Paranaense e pode ser que o time reserva ou o time alternativo ou o time misto não seja suficiente para conquistar esses pontos, né? E muitas vezes a gente já percebeu, aqui eu tô citando times de um escalão um pouquinho mais alto, e sem desrespeitar os outros times do brasileiro, mas a gente já fez isso em outras vezes também, de colocar time reserva contra Ceará, time reserva contra Sport, e também não dá conta do recado, sabe? Então é um pouco complicado, assim, por causa das outras coisas que joga junto, né? Mas, eu acho que isso daí atrapalha talvez um favoritismo do Grêmio. Se a gente fosse falar assim, a gente só tem o Campeonato Brasileiro pra jogar, não tem Copa do Brasil, não tem Sul-Americana, vamos só focar no Campeonato Brasileiro, vamos botar os titulares todas as rodadas e tudo mais. Aí eu poderia dizer que o Grêmio é favorito. Não, talvez favorito junto com o Flamengo, talvez favorito junto com o Palmeiras, mas seria favorito, sabe? E aí sim a gente olharia com teria uma outra visão, né? Para esse Campeonato Brasileiro. Eu não acho que o Grêmio vai priorizar. E por isso eu não coloco como favorito, só coloco como candidato. Tu acha que o Grêmio não vai priorizar o Campeonato Brasileiro esse ano? Acho que não. Como não? Vai priorizar o quê? Sul-Americana e Copa do Brasil. Tá louco. Aí tu me respeita, aí tu fecha o clube se priorizar a Sul-Americana perto do Campeonato Brasileiro. Eu acho porque... Aí não, a gente tem que rever algumas coisas dentro do clube, né? Priorizar a Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, essa Sul-Americana, tu coloca time reserva na Sul-Americana, tu chega na semifinal. Mas isso na primeira fase, eu concordo contigo. A questão é que daqui a pouco começa a vir os times que caíram da Libertadores, por exemplo. Começa a vir, daí vai aparecer... O Boca Juniors na semana passada era o terceiro colocado do grupo deles, sabe? Então... pode ser que o Grêmio comece a dar um pouquinho mais de atenção para a Sul-Americana justamente por pensar que é palpável. Porque o Campeonato Brasileiro, eu concordo contigo, tá? Eu fecharia no Campeonato Brasileiro agora, daria mais atenção pro Campeonato Brasileiro. Só que a Sul-Americana é mais palpável, é mais próximo de chegar, sabe? É um título que tu consegue assim, cara, acho que dá. E aí, por causa disso, vai na Sul-Americana. Mas eu concordo contigo, eu priorizaria o Campeonato Brasileiro. E aí, o que me toca? Acho que os 11 do Grêmio são ok. Temos algumas ressalvas, como, por exemplo, o lado esquerdo. O lado esquerdo tem algumas deficiências. Só que a gente precisa muito consertar algumas coisas pro Campeonato Brasileiro para os dias, por exemplo, que o Thiago Santos não estiver disponível. Quem é o reserva imediato do Thiago Santos? É o Lucas Silva. É outra característica. Aí alguns vão dizer, não, é o Bobson. Não, é o Lucas Silva. O Bobson é outra opção. E também não é a mesma característica mordedora do Thiago Santos. E o Fernando Henrique. Não é a mesma característica. Então tu começa a perceber que o elenco, ele é bom, mas ele ainda precisa de uma coisinha que outra para pensar num campeonato tão longo quanto o Campeonato Brasileiro. Sim. Mas o time que o Grêmio tem hoje, eu colocaria como favorito de Sul-Americana e Copa do Brasil. Eu já acho por ser mata-mata, sabe? Eu já acho que o Grêmio vai priorizar o Campeonato Brasileiro, até porque pensa na grandeza do clube. A grandeza do clube não é pensar em priorizar a Sul-Americana, tem que priorizar o Campeonato Brasileiro. O que me preocupa no momento é se o clube entendeu como é que se joga Campeonato Brasileiro. Porque em muitos momentos nas últimas temporadas o Grêmio poupou contra Sport, contra Ceará e botou os cachorro grande pra jogar contra Flamengo e Palmeiras. Sendo que pontos corridos, tu vence vencendo os pequenos. Tu vence vencendo Fortaleza fora de casa, Ceará fora de casa, Bahia fora de casa, e aí tu troca pontos com os grandes. Então o Grêmio tem que ter uma análise, tem que entender como é que se joga o Campeonato Brasileiro. Porque em muitos momentos o Campeonato Brasileiro é campeonato de pontos perdidos. Porque tu não pode perder pontos para adversário bobo. Tu vê Ceará Exatamente. Na tabela, tu tem que garantir 6 pontos. Tu vê Fortaleza, tem que garantir 6 pontos. Concordo 100%. Então o Grêmio tem que começar a trabalhar essa ideologia, essa filosofia para jogar o Campeonato Brasileiro. Para mim, seguinte, se priorizar a Sul-Americana perante o brasileiro,
Brasileiro, tu faz o seguinte no próximo ano, 2022, ó, tá minha vaguinha do Campeonato Brasileiro aí, quem é que tá na Série B e quer jogar, vem, que eu não quero jogar pela... Não, pelo amor de Deus, priorizar a Sul-Americana perante ao brasileiro é um desrespeito ao torcedor e à história do clube. E só um abraço ali pro Marcelo Arnone, que ele tava falando, o Thiago Nunes vem colocando os titulares sempre, não é assim que ele pensa. Eu acho também que ele vai colocar sempre que possível. Sim. Só que tem uma questão física também. E aí o que acontece? Tu vai ter, por exemplo, uma viagem longa no Campeonato Brasileiro que vai colidir com 2 dias antes um jogo na Sul-Americana. Não sei, tá? Tô aqui só simulando, criando uma situação. Eu acho que justamente por ser tão palpável a Sul-Americana, entre tu colocar o time alternativo na Sul-Americana ou no Campeonato Brasileiro, eu acho que a filosofia do Grêmio, e isso é uma prova histórica, não tô dizendo que seja uma coisa pontual, uma coisa histórica, a filosofia do Grêmio é colocar o time alternativo no Brasileiro e ir com força máxima no mata-mata. Mesmo Sim. que seja a Sul-Americana, que alguns de nós, torcedores, acham que a Sul-Americana é abaixo dos outros, institucionalmente, não acho que o Grêmio pense assim. Institucionalmente, eu não acho que o Grêmio pense que a Sul-Americana é tão abaixo assim. E aí, gostou desse corte? Ficou massa, né? Esse corte é o corte do Redação, que vai ao ar de segunda a sexta, do meio-dia às 2h da tarde. Então deixa teu like e continua aqui no canal.